Por que o cérebro ignora os olhos? A incrível estratégia de autoproteção humana. Você já parou para pensar que o seu cérebro, essa máquina incrivelmente complexa e poderosa, simplesmente decide ignorar seus olhos? Parece contraditório, até estranho, mas é a pura verdade. Os olhos humanos, apesar de serem uma das ferramentas mais sofisticadas para interpretar o mundo ao nosso redor, são tratados de maneira especial, quase como uma área proibida pelo sistema imunológico. E o motivo disso é tão surpreendente quanto revelador. A natureza, em sua genialidade, criou um sistema em que proteger significa não tocar, não interferir, não reconhecer. Uma estratégia que pode soar absurda à primeira vista, mas que faz total sentido quando observada sob a luz da neurociência e da imunologia. Hoje, no canal NeuroInsight, O Poder da Mente, você vai entender como essa decisão silenciosa do corpo revela um dos mecanismos mais inteligentes e perigosos da nossa biologia. Se prepare para mergulhar num tema que vai mudar a forma como você enxerga, literalmente, a conexão entre mente, corpo e percepção. A explicação começa por um conceito da medicina chamado privilégio imunológico. Algumas partes do corpo, como os olhos, o cérebro e os testículos, são consideradas zonas onde a atividade do sistema imunológico é reduzida ou extremamente controlada. Isso ocorre porque, nesses lugares, a inflamação, que normalmente é uma resposta positiva do sistema imune, pode causar mais danos do que benefícios. No caso dos olhos, por exemplo, uma simples inflamação poderia comprometer estruturas como a retina, o humor vítreo ou a córnea, levando à cegueira permanente. Por isso, evolutivamente, o corpo desenvolveu um sistema de proteção que impede que células imunológicas patrulhem livremente essas áreas. A chamada barreira hemato-ocular age como uma espécie de muro biológico, separando o sistema imune da delicada anatomia ocular. Isso faz com que os olhos operem quase como entidades isoladas dentro do nosso corpo, protegidas, mas ao mesmo tempo vulneráveis caso esse sistema falhe. Mas essa estratégia de isolamento também traz sérios riscos. Um dos casos mais extremos é a oftalmia simpática, uma condição autoimune rara, porém devastadora. Ela pode acontecer quando um dos olhos sofre uma lesão grave. O trauma expõe estruturas internas normalmente invisíveis ao sistema imunológico. Como resultado, o corpo passa a enxergar essas estruturas como ameaças externas e inicia um ataque, não apenas ao olho lesionado, mas também ao olho saudável. É como se o sistema de defesa, ao finalmente ver os olhos, não os reconhecesse como parte do próprio corpo e os tratasse como invasores. Esse fenômeno revela um paradoxo biológico profundo. Ao proteger os olhos do sistema imunológico, criamos uma zona cega para as defesas do corpo. E quando essa zona é violada, a resposta é violenta, desproporcional e muitas vezes irreversível. Do ponto de vista da neurociência, esse comportamento biológico está diretamente ligado a uma lógica cerebral mais ampla. O cérebro prefere a estabilidade ao risco. E isso não acontece só com os olhos. A mente humana adota estratégias semelhantes em várias áreas. Por exemplo, quando reprimimos memórias traumáticas, estamos inconscientemente nos protegendo de reviver a dor. Quando o cérebro ignora determinadas dores crônicas, ele está tentando manter a funcionalidade geral do corpo. Em todos esses casos, percebemos que o cérebro prefere ignorar certos sinais ou fingir que não os reconhece para preservar a integridade do organismo. Assim como no caso dos olhos, o corpo escolhe a ignorância estratégica como uma ferramenta de sobrevivência. É um equilíbrio tênue entre o que precisa ser sentido e o que é melhor deixar escondido nas sombras da consciência ou da imunidade.
Esse comportamento também levanta questões filosóficas sobre a percepção e a consciência. Se há partes do nosso corpo que o próprio sistema imunológico não reconhece, o que isso diz sobre a nossa noção de eu? Será que somos, de fato, uma unidade coesa ou apenas um conjunto de partes que funcionam em harmonia por conveniência biológica? Esse tipo de questionamento é investigado por neurocientistas, psicólogos e filósofos que observam como a mente constrói a ideia de identidade com base em elementos que, muitas vezes, nem sequer se reconhecem mutuamente. O olho vê, mas não é visto. A mente percebe, mas escolhe não acessar certas áreas. É como se o corpo tivesse zonas secretas, não apenas físicas, mas cognitivas, áreas que operam sob um regime próprio, protegidas do restante da biologia por um muro de silêncio e esquecimento. Além disso, há uma questão evolutiva essencial nessa equação. Animais com visão aguçada e precisa, como os humanos, dependem diretamente dos olhos para detectar perigos, buscar alimento e se comunicar. A perda da visão representa um risco à sobrevivência muito maior do que uma infecção localizada em outra parte do corpo. Por isso, o organismo adotou uma abordagem extrema: evitar qualquer contato que possa gerar inflamação. Mesmo que isso signifique esquecer os olhos do ponto de vista imunológico. E esse padrão se repete em outras estruturas sensíveis. Isso mostra que a evolução não privilegia a lógica pura, mas sim a eficiência. Se esconder algo do próprio sistema de defesa aumenta a chance de sobrevivência, então é isso que o corpo fará, mesmo que pareça ilógico à primeira vista. Aqui no canal NeuroInsight, o poder da mente, a gente acredita que entender os mistérios do corpo humano é uma das formas mais poderosas de expandir a consciência. Saber que seus próprios olhos vivem num tipo de proteção oculta mostra o quanto o cérebro é estratégico, calculista e, acima de tudo, engenhoso. Agora, queremos saber de você. Que outras partes do corpo você acha que também vivem sob essas regras invisíveis da sobrevivência? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se esse conteúdo mexeu com a sua forma de pensar, compartilhe o vídeo e marque aquele amigo que precisa entender como o corpo humano é mais misterioso do que parece. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui a mente nunca dorme, ela evolui.